Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Calvário. E nós estamos no tema As Alianças de Deus. Esse é o estudo da última aliança, a nova aliança. Vamos dar início então à aula. Quero fazer uma oração nessa aula. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, nós oramos nessa hora, bendizendo o seu nome, porque o Senhor é bom, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por nos dar essa instrução, de nos ensinar a tua aliança e que, em especial, nessa aula da nova aliança, o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender toda a profundidade e largura daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o meu irmão, a minha irmã que assiste essa aula. Em especial, nós queremos orar pelos enfermos da nossa igreja, que tu possas trazer uma bênção de cura, de restauração. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, é o Salmo 111, capítulo 111 e versículo 5, né? O Salmo 111 fala que Deus ele não se esquece das alianças que ele fez, porque Deus é fiel. E eu trouxe aqui também na aula que para você entender a Bíblia, para que você interprete corretamente, você precisa compreender quais são as alianças de Deus, porque elas estão relacionadas com o texto que você está lendo. Então, quando você lê que o povo foi para cativeiro, é porque eles obedeceram a aliança mosaica. Quando você lê que Deus se lembrou lá no Egito e visitou o povo, é porque ele está falando da aliança abraâmica. Então, a Bíblia toda, ela vai falar sobre as alianças. Se você não entender a aliança, pode ser que você fique meio perdido ali para discernir o que Deus realmente está querendo falar. E também para você entender em qual aliança que nós estamos no momento. Nós estamos debaixo da nova aliança. Debaixo da nova aliança. Louvado seja Deus. E nós vimos algumas alianças, né? A aliança adâmica. Nós falamos que essa aliança ela era condicional, o homem desobedece e o homem cai do Éden, cai do paraíso, o pecado entra no mundo, mas Deus faz uma promessa da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, feriria, né, a cabeça da serpente. Nós trabalhamos sobre isso, né? E essa semente da mulher, nós entendemos que é o Messias. Lógico, esse entendimento só vem com o texto novo testamentário. Só com o Antigo Testamento não dá para entender isso. Tem aqui a aliança noética, nós vimos também. Ela é incondicional, agora não tem nenhuma condição do homem. Então é só Deus que é o consumador, é o autor e consumador dessa aliança. E é uma aliança de preservação da humanidade, para que se cumpra a promessa da semente da mulher. A humanidade precisa crescer para que venha essa semente que destrua o mal. E aqui é interessante dessa aliança, talvez eu não tenha mencionado para os irmãos, é que no hebraico a palavra arco não é arco-íris. O arco é arco e flecha. É Deus falando assim, olha, eu coloco o meu arco e flecha nas nuvens, eu penduro o meu arco nas nuvens, para que tenha paz a terra, para que a terra descanse, para que a terra não tenha guerra. É mais ou menos Deus falando assim, ó, estou pendurando a chuteira, talvez numa linguagem de hoje, né? Ó, eu estou pendurando o meu arco, é uma linguagem bélica. É Deus dizendo, eu não vou mais guerrear contra a humanidade. Eu não vou mais atirar minha flecha do dilúvio sobre a humanidade. Olha que bonita a linguagem, que poesia. Eu penduro o meu arco nas nuvens, porque eu quero paz com os homens. Louvado seja Deus. A aliança abraâmica, essa abraâmica e a mosaica é a mais importante para você entender, porque tudo roda na Bíblia em torno delas. Que parece que tem uma dualidade, porque tem uma parte dela que é física, promessas para Israel, ali fisicamente mesmo, e também fala de uma descendência espiritual, que é o Messias, aqueles que vêm a crer nele. Nós trabalhamos em cima disso. A aliança abraâmica é incondicional, a aliança mosaica é condicional. Ela tem o cumprimento da lei, os 10 mandamentos, lembrando que ninguém nunca conseguiu ser salvo pela lei, né? A lei é tida como se fosse uma maldição, porque o homem não consegue ser salvo por ela.
Mas o homem, através da lei, entende a sua condição pecaminosa e busca a um Salvador. Ele entendendo a sua condição pecaminosa, que a lei faz ele entender, assim ele consegue buscar o Salvador. Nós falamos da aliança davídica, que também é incondicional. Deus promete ali um rei eterno, um reino de paz. E esse rei nós sabemos que é Jesus. E tem no Evangelho de Mateus a genealogia que Jesus é filho de Davi. Louvado seja Deus. Então as alianças se cumprem em Cristo. Nós falamos que a aliança foi quebrada, especificamente as alianças que são condicionais, no caso, a aliança mosaica, a aliança da lei. E nós vimos, né, a aliança adâmica, noética, abraâmica, mosaica, davídica, e agora a última, a nova aliança. Nós trabalhamos esse texto aula passada: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Olha o texto de Lucas, o texto da ceia. Lucas 22, 19. Abra sua Bíblia e acompanhe. Tomando o pão, deu graças e partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, esse texto em Lucas 22 começa, promulgado a nova aliança. Ele fala: olha, esse cálice é o cálice da nova aliança. E é muito interessante que quando Paulo cita a ceia, é o texto que nós lemos para fazer a ceia todo primeiro domingo do mês. Lê lá o texto de 1 Coríntios 13. Paulo fala também que o cálice é a nova aliança. Então o que eu estou querendo te dizer aqui? Toda vez que nós vamos comemorar a ceia, celebrar a ceia, nós estamos celebrando a nova aliança. Você sabia disso? Que a ceia é a celebração da nova aliança que foi promulgada pelo sangue do Filho de Deus. Que maravilha! Nós fazemos parte da nova aliança. O Senhor preparou o reino, trouxe o reino para nós. Nós estamos no reino dos céus, no reino de Deus. Louvado seja Deus! Então olha que interessante. Se nós estamos na nova, o que aconteceu com a velha? Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que há mudança da lei. Os irmãos lembram que o sacerdócio era da tribo de Levi. E Jesus, de que tribo que ele é? Ele é da tribo de Judá. Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que mude a lei. A lei foi mudada. Olha Hebreus 7, 18 e 19. A ordenança anterior é revogada, a lei foi revogada. Olha que interessante. Porquanto era fraca e inútil, no sentido de salvar. A lei não pode salvar ninguém, ela é fraca para salvar, ela não é capaz de salvar o homem. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida em uma esperança superior, pela qual nos aproximarmos de Deus. Então a lei nos condena e nos faz nos aproximar de Deus. Essa é a função da lei. Olha o texto de 2 Coríntios 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Qual é esse ministério que trouxe a morte? É a lei de Moisés. Ela está falando da aliança mosaica, que foi gravada em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, apesar de ser um ministério que trouxe morte, apesar de ser um ministério que não pode trazer vida aos homens, dar vida eterna, ele foi tão glorioso que o rosto de Moisés brilhava. Ele foi o intermediário, o rosto dele brilhava. Os homens não conseguiram ficar de pé no cume do monte. O monte tremia. Trovões, a voz de trovão. Os irmãos lembram que eu comentei isso com os irmãos? Todos ouviram a voz de Deus. Foi algo glorioso. Ele está falando, se esse ministério que trouxe morte foi tão glorioso, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Meus irmãos, nós estamos numa aliança superior, muito mais gloriosa. Louvado seja Deus.
Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, que te justifica, pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória. O ministério da lei não tem mais glória, porque ele foi revogado. Em comparação com a glória, comparando com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo, se o que estava acabando se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Porque a nova aliança é o início do reino dos céus na terra. Ela permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Olha o texto de João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Essa nova aliança é através de Jesus Cristo. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, meus irmãos, há dezenas de textos mostrando que a lei foi revogada, que a lei ela foi revogada, ela não serve mais, porque ela não mais faz parte da nova aliança. A lei de Moisés, ela está na velha aliança. Alguns entendem que a lei continua, a gente pode trabalhar na próxima aula em cima disso, mas a nova aliança é uma aliança incondicional. Deus não colocou uma condição, esse é o cálice da nova aliança, se você fizer isso, se você obedecer à lei, não. É incondicional. Todos conhecem o Senhor, todos que estão na nova aliança conhecem o Senhor. Quem não conhece o Senhor é porque não faz parte da nova aliança. Quem está na nova aliança, aqueles que foram chamados para essa aliança gloriosa, conhecem o Senhor. A lei é escrita no coração e há nela promessas de perdão e promessas de vida eterna. Talvez na próxima aula a gente possa trabalhar um pouco melhor as promessas dessa aliança, mas Jeremias 31, eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança na casa de Israel, na casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Meus irmãos, é algo glorioso a nova aliança, é algo glorioso. É a aliança que o Senhor Jesus nos deu. Nela nós temos a promessa da vida eterna. Nela nós temos o perdão do pecado no sangue de Cristo. Ele nos substituiu na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a promessa da semente da mulher se cumpre em Cristo, nascido de mulher. A promessa da humanidade ser preservada ali através da aliança noética, para que a humanidade continuasse, para poder vir o Messias, para que o Cristo pudesse vir. A promessa de Abraão, o descendente de Abraão que abençoará todas as nações, Jesus. A lei de Moisés, Moisés fala que haveria um profeta maior que ele, Jesus. A aliança davídica, o rei que se assenta eternamente no trono, Jesus. Aí a aliança, ela é quebrada. Vocês quebraram a minha aliança, vocês estão anulando a minha aliança. Aí em Jeremias 31, o Senhor faz nova, chegará o dia que faremos uma nova aliança. Aí Jesus, ele vem, ao nascer, ele fala, olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim.
Então, meus irmãos, a aliança da lei, ali ela serviu para nos levar a Cristo. Ela não é mais normativa. É lógico que a força moral e ética que tem nela, ela permanece. Mas ela não é mais uma norma para nos condenar. Agora, a lei do reino, as leis do reino é escrita no coração, é gravada na mente. Todos conhecem o Senhor que está na nova aliança. E talvez você possa perguntar, será que eu faço parte da nova aliança? O que eu preciso fazer para fazer parte da nova aliança? Você precisa receber Jesus. E o que é receber Jesus? Receber Jesus é crer que Ele é o Filho de Deus. É crer que Ele veio para morrer pelos nossos pecados. É crer que nós somos pecadores e nós merecemos a condenação da lei, a condenação da morte. Mas é crer também que Ele nos substitui no nosso lugar. Ele morre por nós, Ele paga a dívida que nós temos com Deus. E assim nós somos feitos justos através do ato dele de salvação. Então eu quero terminar aqui a aula das alianças. Se você tem dúvida, entre em contato comigo, reveja as aulas, né? Coloque ali talvez nos comentários, deixe o seu like, o seu dislike, já que nós estamos nas redes sociais, né? Mas pode me chamar se você ficou com alguma dúvida, se algo não encaixou. O objetivo dessas aulas que eu trouxe foi realmente que você consiga melhor interpretar a palavra de Deus e saber que nós estamos numa nova aliança, numa aliança que é incondicional, que não depende do que você faz, não depende daquele que corre, depende de Deus. É Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que vai te sustentar nessa aliança até o fim. Louvado seja Deus. Eu fico aqui acabando as aulas da aliança. Se o pastor quiser também acrescentar algo. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de trazer a aula, pela paciência. Que Deus te abençoe.